Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei, aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje, dia 4 de abril, a palavra de Deus está no Evangelho de São João, do 21 ao 33, depois do 36 ao 38. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olharam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinado sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente, era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo ainda estou convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, tu não podes me seguir agora, mas seguirá mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei minha vida por ti. Respondeu Jesus: dará tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenha negado 3 vezes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então aqui nós temos essa passagem que mostra a fraqueza dos discípulos, a fraqueza deles. Primeiro Judas, o pai da teologia da libertação. Ontem, na passagem de ontem, Judas pede para que se vendesse por 300 moedas de prata o perfume que Maria estava lavando ali e enxugando os pés de Jesus com seu cabelo, porque podia dar para os pobres. Mas ele não queria dar para o pobre nada, ele era ladrão, queria roubar. E agora ele vai entregar Jesus, não está aqui, mas ele vai entregar Jesus por 30 moedas. Ou seja, é muitas vezes o que nós temos escutado. Ai, o pobre, mas na realidade, de pobre, esse discurso só tem o discurso. A verdadeira ação não existe. E também nós vemos aqui Simão Pedro, que muitas vezes era corajoso, mas quando realmente a água bateu, ele rapou fora, saiu fora e nega Jesus. Óbvio, meus irmãos, nós temos que também examinar as Escrituras e ver que o Espírito Santo não tinha descido. O Espírito Santo que deu a coragem na igreja nascente, que fez com que todos os apóstolos que não tinham mais coragem por conta da sua fragilidade humana, foram cheios do Espírito Santo e a partir de Pentecostes tiveram coragem para fazer o que tinha que ser feito. Hoje na catequese, essa catequese vai demorar um pouquinho mais que o habitual, porque eu quero trazer para vocês uma entrevista do arcebispo Dom Athanasius Schneider, que ele vai falar, olha o título da entrevista dele, a respeito de um livro que ele lançou:
a anarquia litúrgica se espalhou na igreja por 50 anos. Por isso eu peço, fique nesse vídeo para prestar atenção em tudo o que o Dom Schneider disse. Ele que é um grandiosíssimo bispo católico. Bispo ensaísta Monsenhor Atanásio Schneider conversa com a La Bússola sobre o seu novo livro, La Missa Católica, Os desvios nos cultos ocorridos nas últimas décadas têm suas raízes na perda do sobrenatural, uma doença que transforma os crentes em cristãos fracos, incapazes de dar testemunho no mundo escravizado pelas várias ideologias dominantes. Monsenhor Atanásio Schneider, bispo auxiliar de Santa Maria em Astana, ensaísta do Kirguistão, voltou recentemente às livrarias em La Messa Católica, Passe per Rispegrare, Centralidade de Deus na Liturgia, e passou os primeiros anos de sua vida na Igreja Clandestina Soviética. Em seu novo livro apresenta claramente o cerne da missão da Igreja Católica, o santo sacrifício da missa, que deve ser redescoberto como obra de Deus e não dos fiéis ou dos sacerdotes. Em suas páginas é fácil encontrar a profunda reverência do bispo Schneider pela missa e pela Eucaristia, nascida de sua experiência pessoal de privação e perseguição. Por que escrever La Missa Católica? Durante os últimos 50 anos, uma prática litúrgica cada vez mais permissiva e arbitrária de celebrar a Santa Missa se espalhou na Igreja Católica, especialmente nos países ocidentais. O quadro geral da vida litúrgica atual no rito romano pode ser claramente descrito como uma anarquia litúrgica. O que você entende por anarquia litúrgica? Uma missa celebrada de forma abusiva, seja no estilo informal típico do culto protestante, seja na forma externa de um banquete, obscurece muito as verdades doutrinárias da missa, a saber, seu caráter primordialmente sacrificial e seu caráter sublime de mistério e sacralidade. O novo rito da missa diminui a catolicidade, e católico significa aquele que é sempre e em toda parte aceito por todos. Isso é algo que a forma tradicional da missa expressa de forma impressionante através dos critérios de antiguidade, constância e uso por gerações católicas e distribuições geográfica. A missa tradicional, ela tem muito mais uma essência de catolicidade do que a missa nova. Isso não invalida a missa nova, mas a missa tradicional é milenar, né? Qual é a missa? A Sagrada Liturgia é, antes de tudo, essencialmente a glorificação de Deus Trino. Traz a graça e salvação eterna a todos os que a celebrem e a quem dela participa, a quem é especificamente oferecido. Como se situa a liturgia no contexto moderno diante da crise da Igreja? O mundo de hoje é profundamente caracterizado pela perda do sobrenatural. Isso significa uma orientação do homem para si mesmo, um egocentrismo. Esse é o cerne do naturalismo e é a doença espiritual mais grave que infecta a vida da Igreja de hoje. Olha o que ele falou, né? O homem se colocando acima de Deus. Essa doença infectou a missa. A massa é urgente uma autêntica reforma litúrgica, e esta deve consistir desde o início em que todos os sacerdotes e fiéis voltem-se novamente para o Senhor. Visivelmente também no rito, estamos, por assim dizer, diante de ruínas litúrgicas. Devemos continuar a guardar o tesouro da liturgia tradicional, que é uma liturgia milenar dos santos, e não apenas preservá-lo, mas cultivá-lo e promovê-lo. Você cresceu em um país comunista onde tinha que caminhar horas no frio para receber a Eucaristia. Por que fazer um sacrifício tão grande
pelos que muitos chamam de símbolo. A missa é maior, mais tremenda, mais sagrada, mais consoladora, mais saudável realidade da terra. Não é um símbolo. Por que tremendo? Porque a missa nada mais é do que o sacrifício da cruz. Ela contém realmente, verdadeiramente, substancialmente o corpo e sangue imolado e glorificado de Jesus Cristo no ato da redenção. Se reconhecêssemos e entendêssemos essa verdade, faríamos todos os possíveis, aceitando quaisquer dificuldades, para dela participar. Muitos católicos em diferentes épocas e lugares morreram porque participavam da missa. Seu sangue se uniu misticamente ao sangue do sacrifício do Cristo presente no altar. Quando você se mudou para a Alemanha com sua família, fugindo da perseguição, você reconheceu diferenças na experiência de fé e na participação dos sacramentos? Encontrei uma dimensão sobrenatural enfraquecida. Reinava um espírito mundano, um ativismo, detrimento da oração. Muitas vezes faltava a devida reverência ao Santíssimo Sacramento e a recepção assídua no sacramento da penitência. O estilo de vida de muitos padres parecia mundano. Olha isso há muito tempo atrás na Alemanha, hein? De que anos estamos falando? Mudei-me com os meus pais e irmãos para a Alemanha em 73. Você disse uma vez que o materialismo generalizado do Ocidente aplica o mesmo modelo do comunismo. O que quis dizer com isso? O mundo político-social ocidental revela-se cada vez mais as mesmas características típicas desse regime soviético. Lavagem cerebral continua com slogans e axiomas ideológicos por poderosos partidos políticos e por meios de comunicação em massa alinhados como se dependentes de um comando central. Qual é a ideologia dominante hoje? Ideologia de gênero, uma ideologia neomarxista que persegue a destruição da família. Objetivo político já expresso por Karl Marx em seu manifesto de 1846. Todos os setores da sociedade devem se alinhar com essa nova ideologia e aos dissidentes, ou seja, aqueles que se recusam exclusivamente a essa nova ideologia, serão ridicularizadas publicamente, marginalizadas, intimidadas e até punidas. Ninguém pode negar que vivemos em um sistema que se assemelha a vergonhosos regimes que conhecemos recentemente na história da humanidade. O Império Romano definiu o cristianismo como um odium generis humani. Nos primeiros séculos cristãos estava escrito: fazendo o bem são punidos como criminosos, os condenados se alegram como se estivessem recebido a vida, e os que odeiam não saberiam dizer a razão do seu ódio. Com efeito, as palavras de Jesus permanecem válidas para sempre. Se o mundo vos odeia, sabeis que me odiou antes de vos odiar. Se fosseis do mundo, o mundo vos amaria como a si mesmo, mas como não sois do mundo, eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. Gente, isso aqui é muito importante, essas palavras de Jesus, no contexto que nós temos que ter de como nós somos cristãos. Nós temos que entender que nós não somos desse mundo. Você acha que já se foram os dias em que a fé católica em um mundo hostil a denigre publicamente, pode transformar lares das famílias e crentes em catacumbas cheias de fé viva? Existem muitos sinais na vida política e social da Europa Ocidental e na América que nos permitem considerar realista essa perspectiva. O que significa não lance incenso a César hoje? Somos solicitados a jogar incenso em vários ídolos. A ideologia de gênero, que nega a criação divina dos sexos, a natureza do casamento e seu aspecto de união entre homem e mulher, a ideologia da igualdade de todas as religiões, isso é, somos solicitados a negar a unicidade da fé católica e sua necessidade para a salvação eterna. Depois, há um ídolo do alinhamento com o pensamento ideológico e político único. E aqui, a parte importantíssima: qual deve ser a resposta dos católicos diante do grito "não queremos que Cristo reine", lançado por César e pelos ídolos dos tempos modernos?
A verdadeira resposta de todos os católicos, e em primeiro lugar do Papa, deve ser esta: ó príncipe absoluto de os séculos, ó Jesus Cristo, Rei das nações, nós te confessamos, árbitro supremo das mentes e dos corações. Que aqueles que têm poder na terra vos exaltem com honras públicas, que o professor e o juiz te adorem, e que a arte e a lei não te neguem, e que todos os cidadãos da pátria estejam sujeitos ao vosso centro. Que entrevista profunda sobre os caminhados pela liturgia nos últimos 50 anos. Que possamos meditar isso nesse dia de hoje. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, e um beijo grande dentro do seu coração.